maior de encontros com assuntos específicos e com a participação de um grande número de pessoas, porque não há distâncias para que se participe de eventos como esse. Bom, programa de P&D da ANEEL, avaliação e perspectivas. Esse programa da ANEEL está fazendo 20 anos. Há 2 décadas já que se trabalha com os P&Ds da ANEEL. 20 anos, ou 2 décadas também, é o tempo de atividade do GESEL e também da Rede CIS, que é um grupo de estudos, assim como o GESEL, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pois muito bem, foi feito um estudo dentro de um programa de P&D, na verdade, uma avaliação, a avaliação do programa de P&D entre os anos de 2008 e 2015. Dentro desse estudo, como resultado, foram apresentadas proposições e medidas de inovações regulatórias e de políticas públicas para aperfeiçoamento do programa. Bem, esse estudo foi feito e hoje, no momento em que vivemos, nós estamos aí com o P&D e os recursos de P&D sendo tratados, sendo refletidos, estão no centro das atenções de toda a comunidade que atua. Não somente os pesquisadores, as pessoas que buscam inovações dentro da área elétrica, mas as empresas e a própria sociedade com os resultados dessa atividade, da utilização desses recursos que, de uma maneira muito louvável, o setor elétrico consegue, até agora, manter reservada pesquisa e desenvolvimento. Bem, na manhã de hoje, nós temos como apresentadores o professor Nivaldo de Castro, que é o coordenador do GESEL, temos também o Marcelo Matos, que é um pesquisador do grupo Rede CIS. Como debatedores, temos o Dr. Reis Barros, que é o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia. Temos também o deputado Arnaldo Jardim, que é deputado federal por São Paulo, pelo Cidadania, meu colega de universidade, aliás, e de escola. Ontem, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo completou 127 anos. Bonitas festividades e em agradecimento, né, de todos aqueles que tiveram chance de ser seus alunos. Essa gratidão à faculdade de origem, à universidade de origem, é umas coisas bonitas que nós temos na vida, né? Assim como lembramos dos fatos importantes, familiares, ou até da própria condição de ser humano, a data do aniversário, a data da escola é quase um sobrenome nosso. Pois bem, Arnaldo Jardim. Giovanni Machado, diretor da EPE, é o nosso terceiro debatedor. E teremos, ao final, um espaço de tempo reservado para perguntas e respostas. Pois muito bem. Nós temos normalmente uma organização que é composta das boas-vindas, que é o que faço agora a todos, e agradecer pela presença, pelo interesse pelo assunto. E, logo em seguida, é prevista uma apresentação do professor Nivaldo, e invertemos um pouco a sequência por conta de um compromisso do Dr. Reis, que precisará, às 11 horas, se apresentar um outro compromisso de ministério, e que, portanto, logo após a apresentação do professor Nivaldo, de parte da apresentação, o Dr. Reis fará as suas colocações. Em seguida, volta o professor Nivaldo para completar o seu tempo. Logo após, o Marcelo Matos faz a sua apresentação e iniciamos o debate. Um debate já iniciado pelo Dr. Reis, por antecipação, mas em seguida vai o deputado Arnaldo Jardim e o Giovanni Machado. Cada uma das pessoas tem, em princípio, 15 minutos. Ao se aproximar dos 15 minutos, eu dou um pequeno sinal, somente para se assegurar com que tenhamos, ao final, um horário sob controle, para não complicar o horário de almoço das pessoas. Né? E aí, as perguntas e respostas completam o nosso espaço de programação. Imaginamos que entre meio-dia e meio-dia e 15 a gente possa ter concluído. Então, sem mais delongas, eu convido o professor Nivaldo a fazer a sua apresentação. Professor Nivaldo. Muito obrigado a todos, eu agradeço em especial a participação do Dr. Reis,
deputado Arnaldo Jardim, do Giovanni Machado, diretor da nossa empresa de planejamento, e aqui aos 90 já pessoas aqui que estão participando, que eu não poderia listar todos, mas quero destacar aqui a presença do Fernando Campanoni, da ANEEL, do César lá da Guasco, da Siemens, né, e de todo esse público tão qualificado aqui, interessado no tema do programa de P&D da ANEEL. Tá? Eu vou fazer logo a minha apresentação aqui, são poucos slides, na realidade, né? Destacando que hoje é um dia muito especial, porque nós estamos lançando o livro do projeto aqui de pesquisa que nós analisamos, o programa de P&D da ANEEL. Então, vamos lá, então, eu tentarei falar até nesses 10, 15 minutos, para que não haja uma segunda intervenção minha e o Dr. Reive possa falar aí com toda a sua propriedade e contribuição que ele vem dando aqui ao setor elétrico, desde a sua atuação da ANEEL, na EPE e agora na Secretaria de Planejamento. A questão geral, assim, a dinâmica do setor elétrico, né, ela vem passando por um processo de transição energética que começa, curiosamente, com a crise do petróleo, quando os países se deparam com problema de segurança energética e, logo em seguida, entra na agenda da política energética mundial a questão do desenvolvimento ambientalmente sustentável, né? Então, nesse contexto de você dar duas soluções, seja para a segurança, seja para a questão ambiental, a dinâmica de inovação e de desenvolvimento tecnológico determina e basicamente configura uma revolução de caráter disruptivo, né? Na realidade, o mundo começou a entender a necessidade de mudar a matriz elétrica, um processo de transição, a matriz energética e, consequentemente, em direção de uma preponderância gradativa da matriz elétrica, tá? E aí as políticas setoriais e o planejamento são relevantes para a criação e difusão de novas tecnologias. Destaca-se que o papel da regulação ele se torna ainda mais estratégico na medida em que ele viabiliza esse ponto 4 aqui é um ponto-chave. O GESEL assim, tem batido muito nessa questão. Inovação tecnológica exige inovação regulatória para dar viabilidade econômica de novos produtos. Tá? Então, esse é um ponto-chave. E a agência reguladora, então, ela atua nessa questão de inovação regulatória. Entra a mobilidade elétrica, tem que ter inovação regulatória para viabilizar essa difusão dessa nova tecnologia. É um pequeno exemplo. E as políticas e instrumentos de incentivo a projetos de P&D ganham, então, importância estratégica nesse contexto de transição energética que começa, na nossa avaliação, com a crise do petróleo, né? O programa de P&D da ANEEL está inserido, né, o programa de P&D da ANEEL está inserido nessa tendência mundial de liberalização de mercado de energia elétrica, que, na realidade, determina uma metamorfose do papel de Estado, ele deixa de ser investidor, produtor e passa a ser regulador. Obviamente que isso não é um processo da noite para o dia, efetivamente é um processo de metamorfose lento e gradual, né? E é nesse contexto que se cria a ANEEL, a agência, em 96, e já em 2000 se cria o que nós consideramos o principal instrumento de política pública, faltou um acento aqui em pública, né? De desenvolvimento tecnológico no Brasil, de uma maneira até geral. Nós avaliamos que o programa de P&D da ANEEL ele é um exemplo até para outros setores, né? Junto, obviamente, com o da área de petróleo. Então, esse programa, né? Esse instrumento de política, né? Ele impõe essa condição das empresas de geração, transmissão e distribuição criarem um fundo próprio com uma pequena percentagem da receita operacional líquida para aplicar em projetos de P&D. E a escolha do tema e a aplicação de recursos é de exclusiva responsabilidade das empresas,
seguindo as regras do manual de P&D da ANEEL. Então, é algo assim, nós analisamos na nossa pesquisa aqui, no programa, analisamos internacionalmente, praticamente não encontramos nada análogo com esse formato tão inovador e que dá às empresas essa liberdade de aplicar em projetos de P&D. Tá? Obviamente, o início, lá em 2001, foi lento e difícil. As empresas do setor elétrico não tinham cultura de inovação, né? Eram grandes empresas, estatais, federais, estaduais, né? Com destaque para o CEPEL, mas a maioria das empresas tinha problema tecnológico, comprava, não desenvolvia a cultura dentro dela de inovação. Mas com a nova lei, começa a surgir estruturas gerenciais de P&D nas empresas e, curiosamente, mais afetas à área regulatória e não à tecnológica, até porque eles entendiam que isso era uma imposição regulatória, eles, até por falta de cultura, as empresas não viam isso como algo inovador, como instrumento de competição, né? Então, isso é que caracteriza essa primeira fase. Rapidamente começam as articulações com as universidades, centros e grupos de pesquisa, sendo para esse segmento, para esse conjunto, um vetor e catalisador de estímulos muito grande, particularmente porque são recursos que não dependem do poder público, que não dependem de orçamento, Então, isso aproximou muito e desenvolveu muito grupos de pesquisa, como o caso do GESEL, né, e de outros, Lagritech, uma série de grupos de pesquisa são criados e se desenvolveram no âmbito do projeto de P&D. Tá? Criando, então, um elemento intangível, que é a formação de recursos humanos, né? Que alimenta toda a cadeia produtiva do setor elétrico e se dá através de bolsas de estudo que não dependem de orçamento público, e sim de projetos bem qualificados. Então, isso era um estímulo, é um elemento catalisador para os grupos de pesquisa terem qualidade e garantirem segurança na aplicação dos recursos das empresas, né? Gradativamente, particularmente a partir de 2008, 2009, aumenta muito a percepção de que as inovações tecnológicas são um grande instrumento competitivo. E o que a gente percebe, isso nós verificamos na pesquisa que desenvolvemos com o grupo RedSys e com a professora Renata Laroveni, que está nos ouvindo aqui, né? As gerências de P&D passam a se subordinar gradativamente à área de planejamento estratégico, notadamente dos grandes grupos que já tinham essa cultura lá nos seus países de origem, como é o caso da EDP, da Iberdrola, da Enel Energia, da Engie, né? E outros tantos grupos, e notadamente aqui no Brasil, o Grupo Energisa e o Grupo Equatorial. Então, a importância do programa de P&D da ANEEL, né, se intensifica do ponto de vista tecnológico quando surge essa conceituação de que a transição energética se dá através dos 3D, que é digitação, descentralização e descarbonização, abrindo aí uma frente, né, de desenvolvimento tecnológico como esses poucos aí listados aí abaixo. Tá? A importância do programa de P&D pode ser avaliada numericamente, um dado oficial da ANEEL, 6.000 e poucos projetos realizados em 20 anos, 325 patentes e licenças registradas, quase 4.000 artigos publicados em periódicos científicos de qualidade elevada, e uma média anual de aplicação aí de 550 milhões investidos nos últimos anos, né? O destaque principal é a diversidade e complexidade dos temas dos projetos de P&D. A gente identificou que, numa primeira fase, os projetos, é o que a gente chamava, brincadeira, assim, projeto umbigo, né? Era para dentro da empresa, para resolver problemas
né, de manutenção, operação e etc., o que é absolutamente natural, mas isso não saía do âmbito da empresa. Então, a gente chamava de projetos umbigo, né? Ele tapava lá o umbigo e não virava um produto, entende? Mas que a gente começou a perceber que essa cultura foi se alterando, tá? O processo de aprimoramento do programa se deu de uma maneira bastante consistente. O IPEA fez um programa de avaliação em 2011, pegando o período do início até, creio eu, até 2008. Em seguida, a CGE fez outro estudo de avaliação e o GESEL concluiu agora esse estudo junto com a Rede SIST, que é objeto do livro que nós conseguimos sistematizar com base em toda a massa crítica de conhecimento e uma metodologia muito consistente. Nesse processo de evolução, a gente poderia citar vários elementos qualitativos desse aprimoramento, mas merece ser destacado a criação de projetos de P&D no toque chamadas estratégicas. Quem define o tema não é a empresa, é a ANEEL, a partir de uma análise, normalmente com apoio da agência GIZ, em contato com o Ministério, com a área de planejamento, com a EPE, recebe subsídios, discute, abre um edital, abre uma nota técnica para o edital. Então, é uma coisa bastante, como sempre, muito bem elaborada no setor elétrico brasileiro. Então, isso aí é algo inovador. Mas as empresas não são obrigadas a entrar na chamada estratégica. Elas formam consórcio pool, mas é por decisão própria, né? Destaca também o surgimento de projetos de inovação regulatória dentro daquela máxima que nós colocamos anteriormente, até isso se deve, em grande parte, aqui à atuação do GESEL, e, mais recentemente, a criação do conceito de rede de inovação do setor elétrico, que foi iniciada com essa chamada estratégica de mobilidade elétrica, que envolveu 32 projetos, envolvendo 1.100 pesquisadores, investimentos próximos de 500 milhões para os próximos anos, obrigando os projetos a trazerem, fazerem parcerias com empresas, não do setor elétrico, e essas empresas aportando recursos. Então, isso é um caráter inovador e que a gente acredita que isso vai dar um salto de qualidade nos projetos de P&D no programa da ANEEL, tá? Aqui, uma síntese do programa, já concluindo, só falta mais um slide. Primeiro, é o apoio à inovação, cada vez mais relevante, estratégico, como um elemento competitivo. Enfatizamos isso, as verbas são independentes do orçamento, as empresas têm liberdade da aplicação, mas elas são avaliadas ex post pela ANEEL. E se o projeto não é avaliado, esse recurso sai do caixa da empresa e não desse fundo, né? Os consumidores se beneficiam com a difusão de novas tecnologias e melhor qualidade da energia, né? Porque os projetos tendem sempre a trazer benefícios, né? Favorece o desenvolvimento de tecnologia nacional e criação de novos elos da cadeia produtiva com maior densidade tecnológica. E, obviamente, prepara o setor elétrico brasileiro para os desafios tecnológicos associados à transição energética e ao empoderamento do consumidor na linha do 3D, digitação, descentralização e descarbonização. Por último, aqui, o que a gente acha muito importante aqui? É o constante aprimoramento do programa de P&D da ANEEL. Então, periodicamente, ser realizados projetos de avaliação. Nesse caso, o projeto que nós estamos concluindo agora, junto com a Rede SIST, foi um projeto de P&D, foi apoiado pela EDP, pela Energisa, pela CPFL, pela AEAS, ou seja, o próprio programa de P&D financiou um projeto para aprimorar o programa de P&D da ANEEL. Nós até chamamos o P&D dos P&Ds, tá? E esse ponto aqui, o último, que eu destaco aí, houve agora uma discussão recente em função do CODIV, né? Não, vamos baixar as tarifas, vamos acabar com o programa de P&D da ANEEL. Bom, se quiser dar um tiro, não no pé, na cabeça,
o governo faça isso, entende? Mas porque não há o menor sentido, isso aqui são investimentos de longo prazo, tecnologia cada vez mais estratégica nesse processo de ruptura, né, de disruptiva que a gente está enfrentando, então a gente enfatiza muito a importância da manutenção do programa de P&D da ANEEL para o desenvolvimento tecnológico do setor elétrico brasileiro. Com isso, eu agradeço, obviamente, meu e-mail está aqui, eu saio do compartilhamento e passo a palavra ao professor Sidney. Muito obrigado, professor Nivaldi, obrigado pela apresentação. Sem mais delongas, vamos pedir ao doutor Reis que faça o seu comentário, o seu debate sobre a apresentação do professor Nivaldi. Bom dia a todos. Eu queria inicialmente cumprimentar o professor Nivaldi, organizador desse evento, e parabenizar por essa iniciativa, o professor Sidney, o Marcelo Matos, o deputado Arnaldo Jardim, que eu acho que é um dos ícones no Congresso do setor elétrico. Toda vez que nós precisamos de alguma ajuda e que alguém que compreenda, quer dizer, que fale a nossa linguagem, ele está sempre disposto a atender. Portanto, deputado, os meus cumprimentos, do meu colega Giovanni, da EPE. Primeiro, essa webinar, que eu considero de grande importância, porque esse diagnóstico feito pelo professor Nivaldo está corretíssimo. Quer dizer, é importante registrar não só a história do P&D, da ANEEL, mas principalmente os resultados que foram obtidos. Eu tenho algumas considerações a fazer, e acho que passando 20 anos, existe espaço para que haja melhoria natural, né, melhoria contínua de todo o processo. E uma questão que eu sempre registro, e olho que eu registro isso quando eu estava na ANEEL, é que esses recursos são recursos do consumidor, né? E o que a ANEEL faz é simplesmente fazer a gestão dos recursos. Portanto, esse recurso é um recurso oriundo da tarifa, onde o consumidor, mediante a legislação, designou a ANEEL para fazer a gestão desse recurso. E como se trata de um investimento, era importante que ele fosse encarado como investimento, investimento que o consumidor faz através do programa da ANEEL, junto com as empresas, e, consequentemente, todo investimento que se faz é importante que seja, a partir de um determinado momento, prestado conta de que aquele investimento foi aplicado adequadamente, e, em sendo adequadamente, o consumidor foi beneficiado com isso. Portanto, já há um certo tempo que eu me preocupo em que nós tenhamos uma métrica efetiva, objetiva, que venha a medir quais foram os resultados que foram obtidos. Alguns aspectos que eu considero importantes, principalmente no que diz respeito a uma aproximação maior das empresas com a academia. Isso aí, eu acho que esse é um dos méritos muito grandes. O professor Nivaldo citou aí uma série de artigos que foram feitos. Do ponto de vista de capacitação, nós conseguimos capacitar muitos profissionais, muitos estudantes. Só um momentinho. Alô? Alô? Posso atender? Só um momentinho. Alô? Posso atender? Estou no webinar aqui, mas eu atendo rápido. Pronto, tá ok. Tá bom, obrigado. Não. Desculpem. Então, essa aproximação com a academia foi importante, porque eu acho que o Brasil, historicamente, ele sempre teve uma dificuldade de uma maior aproximação das empresas com a academia. Nós já fizemos vários encontros, vários seminários. Como é que vai quebrar essa distância entre as universidades e o setor produtivo? E, consequentemente, eu acho que isso pode ser evidenciado aí com essa apresentação do professor Nivaldo, que hoje nós já temos, mediante as regras do P&D, que é importante que tenha não só o projeto, e o projeto voltado basicamente com a participação efetiva da academia. Por outro lado, em determinado momento, eu tive a oportunidade de muitas vezes se imaginar que aquele recurso de P&D é como se fosse um colchão que coubesse tudo, quando na verdade é preciso ter um pouco de cuidado, e às vezes coisas até de
de menor significância eram ser utilizadas para, imaginava-se que P&D poderia ser utilizado para aquilo ali. Aí acaba. E, enfim, a ANEEL criou regras muito bem definidas, objetivas, que ao se enquadrar e, ao mesmo tempo, deixa a responsabilidade para as distribuidoras, os agentes de geração e transmissão. Por outro lado, também, um diagnóstico que hoje a gente percebe que foi superado, é que muitas vezes aquele recurso as empresas utilizavam, diz, olha, eu tenho que utilizar e como é que eu vou utilizar? Como se eu tenho uma pendência aqui, ele está sendo corrigido, e eu preciso efetivamente, de todo jeito, encontrar uma forma de utilizar. Essa etapa também nós já superamos. Já existe uma consciência muito grande das empresas no sentido de fazer o melhor uso e que a própria empresa ela tenha benefício daquele investimento que está sendo feito em P&D, procurando os melhores projetos, procurando também as melhores competências do ponto de vista de talento para que possa levar a cabo esse projeto. Outro aspecto que eu também considero importante é que nós, como acontece também muito com a CAPES, eu acho ainda uma questão mais cultural, nós estamos investindo muito em artigos e abrindo mão de investir mais em patentes, né? Eu me lembro que na década de 80, quando você comparava o Brasil com a Índia, a quantidade de patentes do Brasil era maior e a quantidade de artigos também era maior. Hoje, nós temos muito mais artigos e a Índia tem muito mais patente. E o que tira a nota fiscal é patente. O artigo ele é importante, tem seu mérito e tal, mas quem tem realmente resultado concreto são patentes, apesar de no Brasil, e aí o deputado Arnaldo Jardim, o senhor pode dar uma contribuição aí no parlamento, nós temos um caminho tortuoso para conseguir uma patente no Brasil. Muitas vezes você consegue fazer um projeto de grande porte, leva um determinado tempo e a patente certamente vai precisar de um tempo um pouco maior para se conseguir. Isso, em dado momento, até desestimula, né, a buscar a patente. Mas eu quero chamar a atenção de que, além dos aspectos dos artigos, eles são fundamentais, mas o que leva realmente ao resultado de um país, na minha avaliação, é a patente. Portanto, eu gostaria de caracterizar as seguintes questões. Primeiro, trata-se de um investimento. Então, como investimento, ele tem que dar retorno. É preciso estabelecer uma métrica que essa métrica possa avaliar se aquele investimento que foi feito teve o retorno que foi inicialmente previsto. Terceiro, eu acho que a grande contribuição que nós podemos dar nesse debate é trazer agora, nós já trouxemos a academia, agora nós precisamos trazer a indústria. A indústria precisa participar desse projeto. E a indústria, ao participar desse projeto, já tem uma componente de recurso oriundo do consumidor. É importante que a indústria também coloque uma parte de risco, né, para que aí sim nós possamos ter, digamos assim, produtos produzidos, pesquisados, desenvolvidos no Brasil. Eu tenho experiência de algumas situações de um centro de excelência de energia que nós criamos lá no Acre, o professor Cid conhece bem, fizemos uma peregrinação lá na USP para fazer aquilo lá. Tinha determinado momento que uma determinada empresa multinacional, ela se viu num dilema, mas graças a Deus ela tomou essa decisão. Já que ela tinha que investir em pesquisa, ela investiria em Toulouse ou investia no Acre. Entendeu? Então, essa era o grande dilema. O fato de investir no Acre é importante porque cria uma cultura de investimento. Portanto, eu acho, se eu puder fazer uma contribuição de melhoria do processo, acho que o processo, eu também comungo da ideia, professor Nivaldo, de que esse recurso é importantíssimo, é uma contribuição do setor elétrico, algo que está funcionando, e o fato de algo que está funcionando é importante, é razoável, é compreensível que nós possamos manter toda essa atividade, mas agregar essas características que eu estou colocando. Alô? Tudo bem? Tá ok, obrigado. Eu gostaria de encerrar aqui, que eu tenho um chamado do ministro agora, que a gente vai ter uma audiência que ele nos está convocando, mas se eu tiver condições de voltar a tempo, eu ainda volto para participar do final do debate. Eu peço mil desculpas, né, a todos que estão participando, mas essas seriam, a princípio, as minhas considerações, e, mais uma vez, parabenizar o Gesel aí
por esse excelente trabalho de fazer uma memória dos 20 anos, porque se isso realmente não for registrado, certamente isso vai ficar ao léu, e aí nós vamos perder uma oportunidade de conhecer essa história de P&D do setor elétrico brasileiro. Então, a todos, desculpem e muito obrigado pela atenção. Obrigado, doutor Reis, e aguardamos o seu retorno. Nós vamos até meio-dia, 12h15, sendo possível, retorne, por favor. O senhor é muito bem-vindo. Muito obrigado. Ok, obrigado. Bem, eu pergunto ao professor Nivaldo se, por acaso, gostaria de fazer alguma complementação antes de passarmos a palavra para o Marcelo Matos. Não, só aproveitar a oportunidade de agradecer as observações e análises do Dr. Reive, né? Normalmente nesses 3 pontos, métrica, investimento e indústria. Preciso, concordamos plenamente. Essa questão da indústria já vem dentro do conceito de RISE, que foi criado recentemente pela ANEEL, né? Envolvendo, obviamente, essa questão do investimento. Mas queria agradecer muito ao Dr. Reive. A minha apresentação vai estar disponibilizada, eu concluí o que eu tinha que falar e passo aqui a palavra aqui ao professor Sidney. Muito obrigado. Liga o som, professor. Liga o som. Ok. Agora sim, ao som e a cores. Professores, muito obrigado. Obrigado, professor Nivaldo. Senhor Reis, muito obrigado. Gostaria de dizer que, conforme foi informado, esse webinar está sendo gravado, em 24 horas vai estar disponível no site do GESEL. As perguntas que eventualmente tiverem, eu peço que façam através do chat, que tem disponível aqui do lado direito da tela, e, à medida em que forem fazendo, eu vou tentar agrupá-las para que nós possamos encaixar na parte final, então, do nosso encontro. Muito bem. Sem mais delongas, vamos pedir para o Marcelo Matos, que é o pesquisador da RedeSys, que assuma a palavra dentro dos seus 15 minutos, aproximadamente. Marcelo, bem-vindo. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Sidney, Nivaldo, em nome dos quais cumprimento todos os demais presentes. Vou compartilhar a tela aqui com vocês para trazer uma breve apresentação que traz alguns dos resultados dessa pesquisa. Vocês veem? Sim. Ok. A vivo e a cores. Sim. Ótimo, muito bem. Bravo. Em nome da RedeSys, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nós tivemos de participar desse projeto de pesquisa junto com o GESEL. E aqui eu estou representando um conjunto de pesquisadores e professores da RedeSys, né? Meus colegas, professores também lá do Instituto de Economia da RedeSys, José Cassiolato, Marina Shapiro, além deles, o professor João Tavares, da Federal Fluminense, professor Gabriela Poticamene, do Instituto Federal do Rio de Janeiro, professora Cecília Tomassini, da Universidade de la República do Uruguai, além de pesquisadores, mestrandos e doutorandas, Micaela Metzadra, Israel Marcelino, Maria Marta Brito, e um time de estagiários muito relevantes. E esse conjunto de atores, junto também com a colaboração da professora Renata, que é uma outra especialista em questões de inovação, economia da inovação, muito em breve professora titular versando sobre essas temáticas, né? Conseguimos desenvolver um estudo interessante. Sem mais delongas, apresento a vocês um pouco o resultado final desse projeto, que a gente sintetiza nesse livro, né, que está sendo lançado. A gente organizou ele, né, da seguinte forma: uma discussão das bases conceituais e metodológicas que orientam toda a pesquisa, né, e foi interessante que a gente conseguiu ter uma estruturação de pensar um desafio complexo de uma pesquisa desse porte como um todo, contemplando várias dimensões que se encaixavam num quebra-cabeça conceitual relevante, né, a partir de uma trajetória de pesquisa construída tanto pela GESEL quanto pela RedeSys. Isso se traduz num detalhamento bem bacana nesses capítulos 1 e 2. Uma parte que a gente chama de resultados estritamente empíricos, né, que refletem fases do projeto
nas quais a gente foi a campo e conversou com todas as empresas, com muitas empresas, os mais diferentes setores, diretos ao setor elétrico, setores associados, né, fornecedores, prestadores de serviços. Isso se reflete nesses 3 capítulos, capítulo 3, 4 e 5. O terceiro, trazendo um panorama das questões das empresas do setor elétrico e sua articulação com prestadores de serviço. O 4, vendo a dimensão das universidades, institutos de pesquisa, outras organizações de ensino e pesquisa. E o 5, detalhando, dentro desse universo de CTs e pesquisa ainda, os grupos de pesquisa, as redes de colaboração que existem. Os capítulos 6 e 7 aprofundam numa perspectiva de uma visão institucional a respeito dos desafios e oportunidades para o avanço da inovação no setor elétrico, e uma análise detalhada das políticas vigentes, de outras políticas que não o próprio programa de P&D, que possuem interface, que podem interagir e que merecem ser pensadas como um todo. Findo aí, de certa forma, um panorama de diagnóstico, nos lançamos para um desafio de explorar experiências internacionais, né, que estão trazidas no capítulo 8, buscando nos inspirar nesse para orientar como pensar propostas de avanço que estão apresentadas no capítulo 9. Além disso, né, e de certa forma refletindo muito o fato de que muitas das propostas apresentadas se alinham diretamente com aquilo que já é o entendimento dentro da ANEEL, que já está sendo mobilizado, traz-se esse relato da experiência recente da estruturação da RISE, né, da Rede de Inovação no Setor Elétrico, evidenciando um pouco desse processo dinâmico, que na medida que a gente avalia, propõe, as coisas já vão acontecendo. Muito rapidamente, sistema de inovação, né, a gente partiu de um referencial analítico, né, consolidado, e de um referencial metodológico para tratar essa questão de análise, proposta pelos professores José Casselato e Helena Lastres, que tenta organizar um pouco o conjunto de atores críticos, chaves relevantes de um sistema de inovação, né, para fins de orientação analítica. Fizemos uma adaptação desse referencial, colocando as empresas do setor elétrico no centro desse sistema e considerando como que se dão as interações, interfaces, né, com órgãos de promoção, representação, financiamento, regulação, empresas de demais setores, aqui entre os fornecedores, prestadores de serviços, setores upstream relacionados, ICTs e os próprios consumidores da demanda. E quando a gente faz referência a essas setas, essas ligações, né, a partir desse referencial, a gente não está se portando apenas a vínculos, relações comerciais, mercantis, mas também as várias formas diretas, formais e informais, através das quais se troca informações, se circula conhecimento, se constrói uma base de conhecimento dentro desse sistema de inovação. E também iniciativas de colaboração, parcerias mais consolidadas, direcionadas a esforços inovativos, esforços a realização de transformações, né, e outras. Conceito de sistema de inovação, entendendo-se como todas as partes e aspectos da estrutura econômica do quadro institucional que afetam a aprendizagem, bem como a pesquisa e exploração. O sistema de produção, o sistema de comercialização e o sistema de financiamento constituem subsistemas nos quais a aprendizagem ocorre. Então, uma definição clássica, né, do professor Bentok Lundvall, que, de certa forma, verbaliza um pouco essa figura, né, que é uma proposta mais operacional, trazida pelo professor José Casselato e Helena Lastres, que orienta um pouco nessa análise. Nesse intuito, os capítulos específicos do livro refletem fases específicas da pesquisa, na qual nós buscamos um foco maior, mais detalhado, em algumas interfaces, né? Em todos os casos, sempre considerando as interfaces daqueles agentes ao foco de tal fase da pesquisa com todo o sistema, né? Mas, para fins de exposição, eu destaco aqui aqueles que se mostraram central em cada fase. No capítulo 3, né, tratou-se, sobretudo, das empresas, né, seus esforços de inovação, suas estratégias. Fizemos, ao todo, 75 entrevistas com aplicações de questionários detalhados. Cada um desses questionários suscitou a visita presencial
de pesquisadores às empresas, às vezes questionários demorando 2, 3 horas para serem preenchidos, dado o grau de detalhamento das questões que envolviam, né? E, portanto, permitiu a gente ter um panorama muito detalhado. Subsidiar a esse esforço, se fez, né, todo um mapeamento a partir do Cadastro Geral de Empresas, uma análise, né, do banco de dados dos projetos de P&D, e, portanto, funilando na aplicação desse questionário com uma demanda muito detalhada de caracterização das empresas, descrição de sua dinâmica econômica e, sobretudo, aquilo, né, que a gente destaca, que são os processos através dos quais se estabelecem relações de aprendizagem, de troca, relações de cooperação com diferentes atores, os esforços inovativos das empresas, o que elas fizeram, qual a sua orientação estratégica, qual a sua lógica de organização dos processos internos para estimular atividades inovativas, para desenvolvê-las, para explorá-las comercialmente ou não, uma avaliação dos resultados, dos seus impactos diretos e indiretos, uma avaliação da rede de subcontratações, entendida como parte dessa visão sistêmica em rede que pode suscitar a circulação de conhecimento e a construção de uma base de competências, e, por último, a percepção dos atores envolvidos quanto às iniciativas de política de apoio existentes. E, a partir disso, a gente conseguiu estabelecer um diagnóstico detalhado, né, mostrando muitos avanços interessantes em termos dos esforços de inovação das empresas, muitos projetos centrados ainda nas fases que se consideram iniciais, em termos das etapas que o manual prevê de atividades inovativas, né, de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental, mas uma tendência, né, ao longo do tempo, de crescimento para projetos que envolvam atividades mais próximas da efetiva introdução de inovações no ambiente de mercado, né, de cabeça de série, lote pioneiro, mas constitui-se também um conjunto de desafios para que isso seja ainda mais fomentado, né, e se fortaleça ainda mais aquilo que já se inicia por parte de muitas empresas, que é uma percepção da inovação como uma grande oportunidade a ser articulada, né, em mais alto nível com o planejamento estratégico das empresas. Os capítulos 4 e 5, como ressaltados, analisam essa interface das universidades, das instituições de pesquisa com as empresas do setor elétrico. Foram feitas 34 entrevistas com aplicações de questionários detalhados, abrangendo pesquisadores, pessoas-chave identificadas, né, a partir de um amplo mapeamento de grupos de pesquisa existentes, de análise dos bancos de dados de projetos de P&D da ANEEL, dos grupos mobilizados, quais são os líderes desses grupos, e por isso a gente conseguiu construir uma visão qualitativa, muito detalhada, muito bacana a respeito do que tem sido feito, inclusive construir redes, né, redes de competências, como as ICTs se articulam em torno de certas temáticas de competências, né, com um corte por tipo de instituições, identificando sua maior ou menor concentração geográfica, discutindo a fundo, como a gente talvez possa entrar um pouco no debate, os desafios da maior desconcentração regional, da mobilização de grupos, né, principalmente em direção ao Norte e Nordeste, e fazer uma discussão muito interessante. O capítulo 6, a partir da consulta a esses atores, né, as empresas do setor elétrico, as demais empresas articuladas por fornecedores, prestadores de serviços e as ICTs, aqueles que estão com a mão na massa em iniciativas de projetos, empreendemos uma rodada de consolidação do diagnóstico, a exposição desse diagnóstico consolidado a um conjunto de representantes das instituições de promoção, de representação dos consumidores finais, mas também representantes das empresas do setor, de fornecedores, de universidade de pesquisa. Essa exposição foi feita a partir de uma dinâmica, né, de workshop presencial com metodologia de World Café, que propõe a mobilização de pequenos grupos de conversa
que circulam entre si, de forma que, à medida que você vai construindo o debate, a conversa, e vai consolidando, se busca afunilar em direção à construção de uma visão mais convergente e consensual em torno de certos temas, né? Elaboramos um conjunto de 5 mesas temáticas derivadas daqueles subgrupos que a imagem do sistema de inovação demonstra, mas também associado, sobretudo, aos diagnósticos feitos nas fases anteriores de quais são os principais desafios, perguntas estratégicas que orientassem a mobilização dos atores. E foi uma experiência muito rica, contando com representantes mais diversos, né, formando mesas compostas sempre por uma diversidade de atores, tendo academia junto com empresa do setor, junto com fornecedor, junto com uma instituição de fomento ou do regulador, e junto com representantes de consumidores, né? E, portanto, tendo sempre essa construção de diálogo plural. A partir das propostas encaminhadas em cada mesa temática, foi construída uma consulta estruturada da síntese dessas propostas. Essa consulta foi submetida a esses mesmos especialistas expostos, pedindo que se avaliasse todas as propostas compiladas em torno de 2 eixos de classificação. O primeiro relacionado ao grau de relevância da proposta, no sentido do quão relevante e dimensão de impacto dela, sob o ponto de vista daquilo que a gente colocou como objetivo-chave, contribuir para que o programa de P&D gere efetivas inovações efetivamente percebidas pela sociedade, pelo consumidor, como aquele que patrocina esse programa. Classificando elas de baixa, irrelevante, baixa, média, alta relevância. E um segundo eixo, buscando classificá-las em termos dos desafios para sua implementação, né? E essa dificuldade, ela poderia estar relacionada, sobretudo, a necessidades, por exemplo, de alterações, revisões no marco legal, ou a necessidade associada de articulação de políticas com diversos órgãos que ainda não enxergam de forma tão clara uma parceria de forma estreita e, portanto, mobilizaria uma articulação institucional mais significativa, até aquelas mais fáceis, à medida que se apresentam de fácil implementação, com menor complexidade sobre alguns desses aspectos. A partir disso, a gente conseguiu construir, de certa forma, um mapa de priorização de propostas em torno dos 5 temas tratados no projeto, né, nessa consulta aos especialistas, e também um esforço de identificar categorias de propostas, né, trabalhando como foco prioritário de curto prazo aquelas que possuem alta relevância em termos de seu potencial de impacto e não se representariam tão complexas em termos de sua implementação. Eventualmente, cabendo apenas ao próprio ANEEL, a secretaria que regula o programa, mobilizar iniciativas. E, no segundo quadrante, iniciativas também muito relevantes, porém de desafios mais de médio e longo prazo, dado maior dificuldade, maior requisitos de articulação institucional. Iniciativas no quadrante 3 consideradas complementares, na medida que têm menor relevância relativa, porém sejam fáceis de implementar, e aquelas últimas, né, que são a carne mais dura, né, de roer, que seriam iniciativas com baixa relevância relativa e também difíceis de serem implementadas. E só um exemplo aqui, né, de algumas propostas que figuraram dentro desse quadrante considerado prioritário, né, prioritários de curto prazo, que poderiam abarcar alguns desafios relevantes, né, relacionados ao programa, né? Por exemplo, 2.10, em termos da flexibilidade, liberdade para aportar recursos, chamadas para fornecedores focadas em demandas tecnológicas das empresas, apoios específicos à fase pós-projeto, sistemas integrados de informação relacionados a iniciativas e perspectivas tecnológicas, né? Isso aqui é uma proposta que está muito bem estruturada também no diagnóstico anterior feito pelo CGE. E para cada uma dessas propostas, né, há toda uma reflexão, um detalhamento por trás dentro dos documentos propositivos. E esse esforço ele foi fundamental para orientar, de certa forma,
a análise, a interlocução que é apresentada no capítulo 7, de como está estruturada a política de incentivo à inovação no setor elétrico e como ela se articula também com outras políticas de apoio à inovação, por parte do Ministério, a partir de principais agências de fomento, FINEP, BNDES, programas recentes que buscam explorar as interfaces e complementariedades entre as estruturas de incentivo dessas organizações, né, como programas de Nova Empresa e outros. E, portanto, promovemos um mapeamento detalhado disso. Como o professor Nivaldi também já apontou, importante para nós foi também contextualizar a política explícita de inovação, aquela que se direciona e se propõe a estimular a inovação, com a política que a gente considera implícita, né, ressaltando a importância dessas, que muitas vezes podem estar estabelecendo estruturas de incentivo, sinalizações em direções diametralmente opostas àquilo que se objetiva, muitas vezes inviabilizando até ou desincentivando iniciativas de inovação. No âmbito da regulação no próprio setor elétrico, isso se mostra de forma muito clara, né? O professor Nivaldi citou os exemplos, no caso, por exemplo, de mobilidade elétrica, as regulações que precisam estar acompanhadas para viabilizar e tornar atrativo tais tipos de inovações que sejam efetivamente introduzidas e adotadas. A partir desse mapa, nos lançamos a uma perspectiva de mirada internacional, olhando experiências de como estão constituídos os sistemas de inovação do setor elétrico de diferentes países e olhando, sobretudo, aquele que a gente caracterizou como subsistema de política de promoção e financiamento. Essa etapa aqui ficou a cargo da professora Renata Lahover, né, que fez realmente uma abrangente, exaustiva análise muito detalhada e muito rica de experiências em diversos países, né, países considerados desenvolvidos, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Israel, Coreia do Sul e Austrália, e países considerados em desenvolvimento, né, que se destacam aí no fronte internacional de China e Índia, trazendo um conjunto de perspectivas muito relevantes que, de certa forma, ajudou a gente a subsidiar um conjunto de propostas que são apresentadas no capítulo 9. Então, a ideia aqui é justamente mobilizar todos os atores, explorar, sobretudo, essa visão sistêmica das articulações entre eles em torno de uma iniciativa, um conjunto de propostas. Essas propostas, elas se organizaram em dois eixos principais. Um relacionado a uma perspectiva de arranjo institucional, que pode só favorecer o avanço em termos dos esforços inovativos, e um segundo relacionado a uma estrutura mais abaixo, mais operacional das empresas, do estímulo às atividades nas empresas. Nessa primeira camada da articulação institucional, a gente destacou a importância, a relevância, né, e a oportunidade que se estabelece de pensar em algum tipo de orientação estruturada que poderia se materializar na forma de um plano de inovação no setor elétrico, né? E o PDI está aí até como uma analogia interessante ao PDR, né? E poderia ser um instrumento que fosse construído com um horizonte de tempo de médio prazo e que pudesse orientar muito dos esforços inovativos dos agentes, né? E isso, sobretudo, se mostra relevante ao considerar o desejo, a percepção expressa de que os esforços inovativos conseguissem cada vez mais ir em direção àquilo que já se apresenta parcialmente, de contemplarem atividades de fôlego significativo, de impacto relevante e significativo, e com efetiva introdução de inovações no ambiente de mercado. Esse conjunto de adjetivos, necessariamente, envolve também fôlego em termos de investimentos mais substanciais e envolve, eventualmente, comprometimento com riscos, né, mais significativos. E, portanto, entende-se que uma lógica de construção de orientações, não diretrizes, mas orientações estratégicas, na forma de um PDI, priorizando de ciência, tecnologia, de inovação e as regulações associadas, pode ser fundamental para reduzir esse grau de incerteza e conseguir mobilizar os atores a darem passos mais significativos e ousados em direção a certas oportunidades, né, desafios tecnológicos. A construção de um PDI desse poderia se dar
orquestrado pela ANEEL, né, em consulta, em articulação com diversos tipos de atores, né, que possam ter alguma relevância, né, desde órgãos vinculados ao setor elétrico, outras instituições de fomento, BNDES, FINEP, outros mencionados, Secretaria de Planejamento de Minas e Energia, instituições de ciência e tecnologia, representações dos próprios consumidores e da sociedade civil, e uma importante articulação, né, com o próprio CT-ENERG, como uma interface importante com a política de CIT que se pode fazer aqui. Sobretudo, uma perspectiva estratégica de longo prazo, médio e longo prazo desse tipo, pode contribuir para que se reforce a lógica de articulação em rede entre os atores, né, em vez de projetos individuais. Dentro dessa figura, se destaca também a presença do que a gente chamou de um observatório de inovação no setor elétrico. Assim, antes, essa lógica, né, de um PDI, como isso poderia estar impactado sob o ponto de vista das priorizações e da atuação das empresas? Que se propõe que não se abandone uma lógica tradicional, representada na última caixinha aqui de baixo, de projetos de pesquisa e desenvolvimento que a gente chamou tradicional, né? E essa classificação de tradicional, ela tem seus problemas, mas, enfim, aquelas mais associadas à resolução de pequenos problemas internos, com uma articulação com ICTs e, eventualmente, sem inovações introduzidas, estrito senso, ou apenas pequenos aprimoramentos aproveitados internamente apenas. Marcelo, nós estamos já mais ou menos no timing. Ok. Vamos mais uns 2 minutinhos? Sem dúvida. Tá ótimo. Programas de inovação de interesse próprio, mas que tenham uma orientação para a efetiva introdução de inovação de mercado, com uma orientação, portanto, associadas a um plano de negócio, é aqueles programas de inovação associados ao PDI. Nesses 2 casos, estão relacionados a uma lógica de avaliação e concepção dos seus resultados diferentes do que a avaliação tradicional. A gente destacou uma proposta relacionada ao observatório de inovação, que poderia exercer algumas funções relevantes e fundamentais, como um radar de tendências e competências tecnológicas, complementarmente a um esforço recente também feito pelo CGE, de mapear as tendências tecnológicas do setor elétrico, promoção de comunicação e interação em rede entre os diferentes atores e a contribuição na formulação do próprio PDI. Ou seja, um ator que enxerga um pouco além, que enxerga o que as várias pessoas estão fazendo e busca enxergar as pontes possíveis e fomentar que essas pontes aconteçam de forma mais substancial. No médio e longo prazo, esse arranjo institucional poderia se traduzir, inclusive, né, num conselho de inovação do setor elétrico, representado aqui à esquerda, que teria a função, sobretudo, não de assumir esse planejamento e a construção do PDI, mas sim de elaborar diretrizes estratégicas associadas a uma articulação de estratégias de inovação de diferentes pastas ministeriais, de forma que a política do setor elétrico esteja inserida e articulada com a política como um todo mais ampla de industrial e inovação. Essa figurinha aqui, ela é um pouco complexa à primeira vista, mas ela reflete um pouco a segunda camada do nível mais operacional das empresas. A proposta fundamental que está aqui no centro é de passar de uma ideia de projetos de inovação para uma lógica de programas de inovação das empresas, onde a sua avaliação e acompanhamento pode se dar a partir de marcos críticos, como representados aqui, relacionados a uma lógica de efetiva estratégia de introdução de inovações, com plano de negócios, inclusive, que prevejam essa introdução de inovações no curto e médio prazo. Associada a redes representadas aqui, né, que possam se alterar, se reestruturar ao longo do projeto, e considerando a empresa do setor elétrico azul aqui no início, que numa fase final, eventualmente, um fornecedor, um prestador de serviço possa assumir esse papel de protagonista na efetiva introdução de inovações no mercado, explorando a possibilidade de prioridades próprias da empresa, mas também projetos associados ao PDI. E, do outro lado, explorando as várias interfaces de demanda que existem. E aqui embaixo, identificando várias formas como os recursos do PD da ANEEL possam articular com outros instrumentos e programas que existem de crédito, subvenção, estímulo à demanda, compras públicas, encomendas tecnológicas e outros instrumentos. A gente fez uma breve proposta de pensar como avançar na questão da avaliação, né, e rodamos um questionário piloto com as empresas contratantes do estudo,
para conseguir identificar e avaliar um instrumento, tentar validar uma base de referência de indicadores de inovação sistêmicos, né, capazes de trazer um panorama não só de projetos individuais, mas sim uma avaliação tomando como unidade de análise a empresa. E, além disso, considerando as empresas como partes de um sistema de inovação mais complexo, envolvendo ICTs, tecnologia industrial básica, instituições diversas, né? E, portanto, quais impactos a nível do sistema. E esse é o último slide, né? Construímos, portanto, um conjunto de indicadores relacionados a 3 dimensões que se supõe possam ser mutuamente reforçantes, né? A construção de competências, esforços inovativos, os resultados inovativos em termos da construção de competências internas às organizações, e a introdução de inovações efetivas com métricas claras e objetivas. Isso retroalimentando as rotinas de gestão estratégica da inovação dentro das organizações, que, por sua vez, fomentam os esforços inovativos. Esse conjunto de indicadores bem interessante, funcionou bem, e aí permitiria a gente, inclusive, construir algo parecido com uma rosa dos ventos desse tipo, que conseguissem caracterizar ao longo do tempo, né, como que essas várias dimensões evoluem e se desenvolvem a nível de empresas individuais ou conjunto de empresas dentro dos subsetores do setor elétrico. Então, apenas um panorama muito rápido de algumas propostas, né, que o tempo nos não permite, mas está tudo lá no livro e a gente está disponível para um debate. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela apresentação. Bem, tudo isso está dentro do livro, né, Marcelo? Sim. Isso. E o livro vai ser disponibilizado na forma de PDF àqueles que assim desejarem e estarão no site do GESEL e no site da Rede CIST também. É isso? Isso, perfeito. Muito bom. Sem mais delongas, nós estamos um pouquinho avançados no tempo. Eu não quis ser demasiadamente rigoroso com o Marcelo, porque, afinal de contas, está ali toda a metodologia e etc. Mas o Marcelo conseguiu deixar bem à vontade de nós consultarmos, nos aprofundarmos nesse assunto. Sem mais perda de tempo, eu gostaria de convidar meu colega Arnaldo Jardim, o deputado por São Paulo, pelo Cidadania, Arnaldo Jardim, que tem tido uma atuação brilhante, não somente dentro dos assuntos relacionados à pesquisa e desenvolvimento, mas também a outros assuntos que logo mais ali nas perguntas nós vamos abordar, assuntos ligados às necessidades da população como um todo. Caro deputado Arnaldo Jardim, a palavra é sua para uns 15 minutos aproximadamente. Arnaldo Jardim. Caro Arnaldo, nós podemos fazer uma coisa. Provavelmente alguma interferência legislativa possa estar impedindo que o nosso Arnaldo esteja disponível. Arnaldo, se você não se importar, eu vou pedir para o Giovanni Machado, que é diretor da EPE, e a nossa empresa de pesquisa energética, que faça a sua apresentação, invertendo aí a ordem. Pode ser assim? Giovanni, você está na escuta? Estou escutando. Ok, Giovanni. Tudo bem? 15 dias? Não, 15 minutos é o tempo que você tem, em princípio, ok? Bom, Ok, o tempo é seu, Giovanni. não sei se vocês estão me escutando bem. Muito bem, Giovanni, muito bem. Alto e forte Ok. e bom som. Impressionante, eu novamente estou com um problema de som, mas dessa vez eu inovei e fiz um backup. Então, eu estou com o iPad ao mesmo tempo. No iPad eu escuto muito bem. Mas eu vou falar por aqui, por isso que eu estou perguntando se vocês estão me ouvindo bem. Então, bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite do GESEL, em nome nos nomes do professor Nivaldo Castro, do professor José Sidney Martini. Gostei muito do evento, parabenizar também a apresentação do professor Marcelo Matos, da Rede CIST, revelar aqui que
os professores José Cassiolato e Helena Maria Lastas foram meus professores nesse tema em 1996, quando eu puxei uma cadeira no Instituto de Economia com foco em inovação para complementar, eu fazia doutorado em planejamento energético na COP, e eu puxei a cadeira para ter uma visão mais estruturada, e toda a base que eu tenho para discutir esse assunto está absolutamente associada ao que eu aprendi nessa disciplina, que na época se chamava política industrial, embora eu ache que hoje o nome mais adequado fosse teoria de inovação ou sistemas nacionais de inovação. Eu acho que isso essa disciplina moldou muito da minha visão sobre o tema. Acho que a apresentação do Marcelo foi muito boa, ficou muito curioso com o livro. Acho que é um momento importante. Acho que o Marcelo já facilitou. Eu até tinha preparado uma apresentação, mas até pelo tempo e pela apresentação do Marcelo, eu julgo desnecessário eu abordar. Eu vou só pontuar alguns aspectos. Eu acho que o Marcelo colocou muito bem da relevância do Sistema Nacional de Inovação no seu tripé, né, governo, indústria, universidades / institutos de pesquisa, a importância desse tripé na formação de capital humano focado para a inovação. Acho que na EPE a gente tem um entendimento dos sistemas nacionais de inovação, dos sistemas setoriais de inovação, como ativos geopolíticos de um país, não só, né, do Brasil, mas como bem mostrado, de qualquer país. Então, é absolutamente fundamental que se tenha essa visão. E aí eu quero destacar, parabenizar, né, o GESEL e a Rede CIS por essa abordagem institucionalista. Eu acho que contribui no processo de avaliação e monitoramento do sistema de inovação. Acho a ideia do PDI também interessante, de certa forma, é muito mais uma costura, uma nova costura de coisas que já estão disponíveis em outros instrumentos, né? Mas eu acho que é sempre importante destacar esse processo. E aí, junto, eu acho que são abordagens, depois eu acho que precisa até conversar, eu desde já coloco aqui o convite ao GESEL e ao Rede CIS para discutir o tema na EPE, vou marcar depois para a gente conversar. Acho fundamental esse tipo de abordagem, e ela é complementar a algo que a gente está fazendo hoje, que é o desenvolvimento de uma plataforma de acompanhamento de P&D em energia, então não só em energia elétrica, mas em energia, tentando organizar uma base nacional com uma série de parceiros, Agência Internacional de Energia, CEPAL, CGE, ANEEL e ANP, CNPq, CAPES, tentando justamente identificar todos aqueles esforços classificados dentro dessa base de uma metodologia que foi desenvolvida pela Agência Internacional de Energia, de tal forma que torne quantificável e comparável por segmentos de investimento em inovação. Voltando para o ponto anterior, eu quero destacar a importância também, que eu acho que é um dos, talvez a principal barreira que a gente precise vencer no Brasil, embora a gente já tenha alguns sistemas setoriais de inovação que funcionem, para ter algo mais amplo. Eu acho que um aspecto também frisado pelo Marcelo, que eu julgo importante, é acabar com essa dicotomia entre departamentos de pesquisa, desenvolvimento e inovação e a atividade inovativa e a atividade econômica da firma, né, da empresa. Então, hoje o que a gente vê ainda, na maior parte dos casos no Brasil, é uma separação muito grande. Quando, na verdade, quando a gente olha os casos paradigmáticos de países que inovaram, criaram sistemas nacionais de inovação, que conseguem
gerar valor e riqueza para o país, eles introduzem o conceito de innovation as a shop floor, né? Então, a inovação ela tem que permear toda a empresa. E aí, particularmente, eu tenho uma visão, isso foi tangenciado pelo Marcelo, tenho uma visão que no Brasil, e a gente está caminhando nessa direção, que mercados mais abertos, mais competitivos, associados aos esforços de inovação já existentes, é o que vão colocar a pressão sobre as empresas para entenderem a inovação como um processo de um ativo, né, empresarial e, do ponto de vista de país, um ativo geopolítico. Então, como é que você, a partir da inovação, consegue atuar no mercado, diferenciando o produto, aumentando sua competitividade frente aos seus competidores, aumentando a geração de riqueza, geração de valor e de capacitação, né? Então, de aprendizagem para que se tenha um processo de inovação que seja dinâmico, não um processo estanque como uma inovação que ou uma invenção que eventualmente chega ao mercado. Então, acho que a falta de um entendimento mais sistêmico e a falta de pressão competitiva é uma das barreiras que eu atribuo como fundamentais para um desenvolvimento ainda contido dos sistemas nacionais de inovação no Brasil. Indo para a parte de energia em particular, e aí pegando o conceito de alta relevância emprestado da apresentação do Marcelo, no processo de transição energética, eu vejo particularmente dois focos muito importantes para a transição. Um é o da digitalização, bem mencionado pelo professor Nivaldi, e outro é o papel do hidrogênio como um vetor energético, não só como uma fonte de energia, mas como um vetor energético que permitirá o acoplamento de mercados, né? Então, do setor elétrico com outros mercados. Então, acho que essas duas vertentes da digitalização, que permitirá uma integração das fontes mais descentralizadas no sistema interligado de uma forma muito mais dinâmica, como uma linha essencial que vai distinguir países vencedores e países perdedores no futuro, na transição energética. E a mesma coisa para o hidrogênio, sobretudo se a gente pensar que a eletrificação, embora também seja uma tendência da transição energética, há alguns segmentos com muita dificuldade de eletrificação, a bateria, pelo fato da bateria ter um peso que compete com carga útil. Então, isso é difícil para aviação, isso é difícil para caminhões de longo curso, isso é difícil para navios. E aí, a integração, o market coupling do setor elétrico com o mercado de combustíveis, com maior densidade energética, ela vai acontecer via o hidrogênio no longo prazo. Então, uma das rotas é a menos desenvolvida hoje, né, para a geração de hidrogênio. Hoje, a geração de hidrogênio, 70%, eu falei isso no seminário anterior, né, 70% da geração de hidrogênio no mundo é a partir de reforma a vapor de metano, com base em gás natural, então, numa linha de combustíveis fósseis. A gente defende que esse processo seja progressivo para que se ganhe sinergias, escala e escopo no mercado de hidrogênio, mas é fundamental que a gente acelere o desenvolvimento do assim chamado hidrogênio verde também, que, a partir das novas renováveis de eólico e solar, poderão, com a eletrólise da água, gerar hidrogênio e aí conectar setor elétrico e setor de combustíveis, com a vantagem do hidrogênio poder representar uma forma de armazenagem de energia. Então, que é um dos desafios justamente dessa descentralização e da introdução mais ampla de recursos energéticos distribuídos no sistema interligado. Acho que esses
talvez fossem os pontos principais que eu tinha para destacar, até para compensar, né, professor Sidney, o meu estouro de tempo no seminário anterior. Então, eu devolvo nessa oportunidade o crédito que me foi dado da outra vez e parabenizo mais uma vez o Gesel e a Rede SIST pelo excepcional trabalho. Julgo extremamente importante e vou chamar vocês para conversarmos. Muito obrigado. Ok, Giovanni. Muito obrigado. Muito boa. Curta, compacta, mas super objetiva. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu pergunto se o meu colega Arnaldo Jardim já está a postos. Arnaldo Jardim, vamos pedir para a nossa produção verificar o que ocorre, mas, enquanto isso, eu tenho aqui algumas colocações. O primeiro deles é informar, ou melhor, ratificar o que o professor Nivaldo mencionou aqui já no chat, é que o Gesel tem no seu portfólio disponível através do site do Gesel um TDSE, que é um texto para discussão do setor elétrico, o de número 48, que fala a respeito de indicadores de inovação tecnológica para o setor elétrico brasileiro, aderente ao P&D da ANEEL. Pode consultar, uma referência que eu realmente recomendo. O segundo aspecto, que estava deixando lá para a parte mais final, mas vamos aproveitar agora, que é a questão da cultura de P&D. Eu acho que nós estamos dentro de um ambiente de pesquisa, um ambiente acadêmico, mas também dentro de um ambiente aplicado empresarial. Olha, desde que P&D foi criado, em algumas empresas, existem empresas. Existem empresas que estão numa situação econômico-financeira difícil, que não querem nem pensar em P&D, porque eles têm que cuidar do dia a dia, da sobrevivência. Tudo bem, mas nem sempre os corpos diretivos das empresas estão atualizados ou têm uma visão estratégica sobre o que o P&D possa representar. Foi muito bem colocado aqui, logo no início, que às vezes isso se caracteriza quase como uma obrigação a cumprir. Por quê? Porque eu tenho acionistas, e o meu acionista está lá me cobrando o tempo todo resultado. Por outro lado, eu tenho a modicidade tarifária e que a ANEEL está ali me vendo, ou, no caso da transmissão, na receita permitida, ou nas tarifas, no caso da distribuição, ou nos leilões, no caso da geração. Enfim, a direção, a gestão maior das empresas ficam apertadas entre o resultado que devem dar, a economicidade que devem fazer e uma demanda de dizendo, seja feliz e crie, inove, faça pesquisa e desenvolvimento. Ora, algumas empresas conseguem fazer isso muito bem, e nós temos visto, não somente nos resultados que são apresentados dentro do programa da ANEEL, mas principalmente no caso do Citenel, onde existem lá demonstrações, apresentações de trabalho, ou mesmo na revista, empresas que estão fazendo um papel realmente de forma admirável. Mas há empresas que estão até com dificuldade de como fazer, como aplicar, empresas de pequeno porte, por exemplo, SPS pequenas, como fazer para bem utilizar aquele recurso. Então, buscam elas, normalmente, são programas estratégicos, ou de maneira tal que elas possam aplicar. Elas têm aquele valor e gostariam de cooperar como alguém coopera com uma empresa no mercado, comprando ações do mercado. Logicamente, isso deve estar abordado lá dentro do livro, são ideias aí a se prosperar, mas a cultura de P&D dentro das empresas talvez fosse um aspecto a ser explorado com recursos do próprio P&D. Ou seja, os recursos do P&D poderem ser alocados a entidades como Gesel e outros tantos, a formar programas não é capacitação, mas programas de elucidação da real oportunidade estratégica, com vantagens financeiras, ao seu final, para os corpos diretivos. Foi feito isso, a ANEEL propiciou um programa desse tipo, foi feito lá com a Eletricidade de Portugal, para os conselhos de consumidores na distribuição. Quer dizer, trabalhar o nível cultural
das empresas para que elas bem possam aproveitar esse recurso. Porque se não aproveitam e olham somente o aspecto financeiro, né, os recursos de P&D que vêm com a tarifa ou com a receita permitida, podem ficar 2 anos hibernando dentro das empresas. Ora, isso é recurso que já está dentro do caixa. Para os diretores financeiros, significa um número um pouco maior. Então, esse recurso não pode, ele não poderia ser tratado como algo igual aos outros recursos dentro da empresa. Deveria, talvez, ser tratado como um insumo separado, classificado, para ser muito bem utilizado em benefício da própria empresa, além do benefício social, porque, afinal de contas, todas as empresas estão aí trabalhando por conta de uma concessão, e uma concessão cuja finalidade é o bem do cidadão comum, é o bem da nossa sociedade. Eu pergunto se o doutor Arnaldo está a postos. Professor, nós tivemos muita dificuldade de falar com o deputado Arnaldo, então eu acredito que a gente não vai poder contar com a presença, com a participação dele. Eu sugeriria abrir agora a parte de debates, e enquanto o professor coordena essa abertura de debate, eu quero mostrar aqui o livro para todos aqui, já em versão PDF, que a gente vai disponibilizar no site do GESEL e no site da Resistir. Eu posso fazer isso, professor? Lógico, por favor, professor Nivaldo. Está aqui o livro aqui. Aí eu vou colocar, vocês estão vendo, né? Está aqui. Depois eu passo a capa dele. Ele foi escrito, organizado, né, por 4 professores: o professor José Cassiolato, a Renata Rovério, o Marcelo Pessoa e a minha pessoa, a revisão aqui da Bianca de Castro. Eu passo aqui o índice. Houve um prefácio aqui da doutora Elisa Bastos, que é diretora da agência e coordena lá o grupo de inovação da ANEEL, né? E aqui estão os capítulos, né? E eles seguem aquilo que o professor Marcelo bem apresentou no seu PowerPoint, que inclusive vai estar disponibilizado para todos, né? Então, são os 9 capítulos, né? E nós ainda destacamos aqui a participação de um anexo que foi escrito pelo Fernando Campolini, lá da agência reguladora, que trabalha lá na SPE. Ele justamente analisa a experiência da criação desse conceito de RISE e sendo aplicado em mobilidade elétrica. Então, aquilo que eu destaquei como uma das inovações, o Fernando faz uma análise bem detalhada do que foi essa experiência na nossa avaliação exitosa e inovadora da ANEEL. E a capa do nosso livro está aqui. Eu não consigo aumentar, deixa eu ver se eu baixo aqui. E aí eu consigo aumentar, né? Então, ele já está praticamente pronto, só está faltando aqui. Então, está aqui esse nosso livro aqui, e que, como vocês devem ter percebido, ele tem 400 e poucas páginas, ou seja, a nossa ideia é que ele se torne um referencial nessa análise do programa de P&D, do período de 2008 a 2015, por mais que essa análise acaba avançando, porque você faz entrevistas e os entrevistadores apresentam opiniões e análises, não tendo como limite 2015, mas sim praticamente como limite assim, o período que a pessoa está convivendo, né? E o destaque para quem, né, assim, além do conteúdo, essa questão metodológica, nós consideramos a metodologia que a RedSist trouxe para o projeto foi fundamental, é uma metodologia bastante consistente, então, inclusive para outros projetos, né? E o capítulo 9 é que faz algumas das principais propostas de inovação.
sempre são propostas, são subsídios, né, para a própria ANEEL, para a diretoria da ANEEL e para o corpo técnico da ANEEL examinar, né? Nós entendemos que quem faz a regulação é o regulador. Então, isso aqui, na realidade, é uma proposta, mas muito bem fundamentada. Destacamos também que, durante o projeto todo, a gente teve uma interação muito grande com a SPE, na época, o superintendente da SPE era o Ailson, que estava, inclusive, participando aqui do nosso webinar, uma abertura, um diálogo com o Aurélio, com a Carmen, com o Paulo, com o Fernando, e que nos ajudou muito, né, porque a gente avançava nas análises, nas entrevistas, voltava lá, apresentava, então a gente acabou assim, o trabalho final acabou ganhando até mais consistência em função desse diálogo construtivo. Então, quando o nosso projeto identificou, olha, tem que ser em rede de inovação, isso foi muito discutido com eles, fizemos um workshop lá na UFRJ, ali na Praia Vermelha, né? E isso acabou contribuindo para essa ideia de RIS. O tema mobilidade elétrica veio da ANEEL numa discussão com a área de planejamento do setor elétrico e de algumas empresas. Então, esse livro vai estar disponível e no futuro a gente deve imprimir, mas nesse mundo hoje tão digital, o que interessa é uma disponibilização rápida que vocês vão ter já a partir da semana que vem no site do GESEL e da Rede CIS. Tá? Professor professor Sidney Martini, muito obrigado. Professor, eu já tinha ido providenciar a mudança de nome só para ficar coerente com o seu chamamento, mas eu respondo para o Sidney agora também, além de Vitor. Muito bom. Vamos em frente. Caros amigos, eu tenho aqui algumas questões que eu gostaria de colocar que pudessem estimular um pouco o debate. Nós recebemos a semana passada, o informe de que o Ministério está aprontando um edital para a geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos. Isso deve sair uma forma nova, consta a imprensa que o próprio Dr. Reis teria mencionado o assunto. A gente também está ouvindo que o saneamento começa a ter uma importância maior. Estamos ouvindo aí programas, recursos, olhando o saneamento. Particularmente, no saneamento, uma parte da minha vida tive chance de trabalhar na Sabesp, que é a empresa de saneamento aqui do estado de São Paulo, e aprendi lá que existe uma curva de consumo de água ao longo do dia, que é muito parecida com a nossa curva de consumo de energia elétrica, a nossa curva de demanda. Ora, aprendi também lá dentro que boa parte do que se faz em saneamento é consumir energia elétrica para poder bombear a água para todos os lados. E um consumidor que tem uma demanda muito previsível, de acordo com o dia da semana, a temperatura do dia e etc. P&D, quando é que nós vamos sair de olhar somente disjuntores, isoladores, cabos e torres, né? E vamos avançar um pouco nas questões elétricas que vão além da fronteira da nossa própria tecnologia elétrica. Para resíduo sólido, sem dúvida, após o lixo ser recolhido, separado e etc., uma parte dele é queimado, gera calor, calor gera vapor, vapor gira turbina, turbina gera energia elétrica. Como essas novas ofertas distribuídas, além da eólica, da solar, vão poder entrar dentro do nosso sistema elétrico. Tem áreas de pesquisa na área do armazenamento. Foi mencionado aqui, o senhor Giovanni mencionou muito bem, a questão do hidrogênio. O hidrogênio tem ganho rapidamente uma expressão, não é no Brasil, mundial, de ser o hidrogênio a grande bateria do mundo, o grande armazenador de energia elétrica. Aí a gente escuta o pessoal do petróleo dizer, puxa, eu não sei o que eu faço com todo o gás que está saindo junto com o petróleo do nosso pré-sal. Mais da metade do gás que sai está sendo reinjetado dentro do poço. Dizer, puxa, mas o gás está aqui, a matéria-prima que já está disponível, está na mão aqui,
lá na superfície líquida, né, 200 quilômetros da costa. Mas aí pode-se pensar o seguinte, olha, com o gás você pode gerar energia elétrica, uma térmica. Uma térmica a 200 quilômetros da costa, precisa linhas de transmissão. Bom, com essa energia elétrica você pode fazer hidrólise da água e gerar hidrogênio. Mas na queima do gás gera CO2. CO2 pode ser injetado dentro do poço como uma forma de armazenamento de carbono, o CO2. E o hidrogênio, o que eu faço? O hidrogênio comprime e hoje é um commodity. Assim como temos commodity, ferro, alumínio e etc., o hidrogênio está crescendo e muito dentro das commodities, dentro das commodities internacionais. Dessa maneira, todas essas áreas onde o novo vai ser feito são áreas de interesse de P&D. Agora, lógico, dá um pouco de mais trabalho. Cada vez que você vai resolver alguma coisa além da nossa própria área elétrica, é preciso sentar junto com as pessoas que cuidam do outro processo, que envolve energia elétrica. Talvez essa seja a nova onda, a nova geração de atuações da área de P&D do setor elétrico. Mas, professor Nivaldo, o senhor gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Não, ao contrário. Eu acho que eu estou observando aqui já perguntas sendo formuladas no chat. Talvez eu pudesse sugerir aí ao professor Sidney Martim, que, por exemplo, o Márcio, que acabou de fazer uma pergunta, o Márcio Vinícius Pilar Alcântara, ele pudesse fazer a pergunta verbalmente. Márcio, você pode acionar o seu microfone? Bom dia. Bom dia, Márcio. Eu trabalho lá na superintendência, né, na SPE da ANEEL, e nós estamos justamente no processo de análise de impacto regulatório do novo modelo que a gente está chamando de pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, vamos enfocar a inovação nele, da ANEEL. Aí, com certeza, como eu falei no chat, esse é um momento muito oportuno para que esse livro seja disponibilizado, que vai ter uma contribuição muito grande. A gente fez a tomada de subsídio no ano passado, né? Foi um amplo questionário com 42 perguntas, foram mais de 3.000 respostas, praticamente. A gente fez uma análise profunda, a gente conseguiu perceber que existe um certo desequilíbrio em quem contribuiu com esse questionário, em termos de respondentes, acabaram que alguns interesses se revelaram, né? No entanto, o que eu queria colocar para vocês, que eu coloquei também aí no chat, é como que a gente conseguiria fazer, com base no que vocês pesquisaram, para que as empresas se interessassem em levar os produtos que elas desenvolvem nos projetos para o mercado. Que acaba que isso é um indicador relevante dentro da inovação, quando você tem um retorno até mesmo financeiro dos produtos, né? No entanto, a gente sabe que todo o modelo de remuneração do setor elétrico é voltado para a empresa fazer o que ela deve fazer, que é manter o setor elétrico funcionando, né, que é o core business dela. E que não é função dela, nesse modelo, fazer com que um produto que, mesmo que seja para que ela consuma, né, ou o setor elétrico consuma, ele esteja disponibilizado, seja através do programa. Ela não vai criar uma empresa só para fabricar aquilo. A minha pergunta é como fazer que isso aconteça, né? Que ela consiga levar esse produto para o mercado. A gente já pensou algumas respostas para essa pergunta, mas eu queria ouvir vocês, especialmente agora. Eu posso dar uma resposta mais pontual, e eu poderia passar em seguida ou para o professor Marcelo ou para a professora Renata, para uma análise, vamos dizer assim, uma resposta mais conceitual, tá? Do ponto de vista mais objetivo, nós já tivemos esse exemplo agora na chamada estratégica de mobilidade elétrica. O projeto vai ser analisado pelo produto final que for colocado no mercado. Então, isso foi uma pré-condição. A outra foi, olha,
o projeto só foi aprovado se trouxer parcerias de fora do recurso da distribuidora, ou da geradora, ou da transmissora. E isso foi conseguido. Dos 10% do projeto teria que vir de aporte externo. E esse 10% foi superado. Então, esse edital da chamada estratégica de RIS de mobilidade elétrica indica já um caminho a ser seguido, muito objetivo e com resultado muito prático, né? Por exemplo, o GESEL está pensando agora em algum projeto que vai fazer sobre um determinado tema, tratar o projeto em si dentro da metodologia do RISE que foi criado pela Mobilidade Elétrica, mesmo não sendo um projeto de chamada estratégica, tá? E como é que isso pode ser feito, né? Hoje, o setor elétrico, os 7, 8 grandes grupos, eles estão verticalizados, né? Não do ponto de vista de que a distribuidora compra energia da geradora, mas no grupo eu tenho a distribuidora, a geradora, a transmissora, a comercializadora, e estão sendo criadas empresas de inovação. A Enel X, a EDP Smart, ou coisas assim, estão sendo criadas. E essas empresas, essas subsidiárias, elas agem como catalisadoras, buscando, através dos projetos de P&D, do recurso de P&D, criar produtos para levar do mercado fora do recurso da distribuidora, justamente para que não haja esse conflito de interesse de uma distribuidora criar um produto e ela vender que ela não pode vender. Então, esse produto pode ser vendido pela sua concessionária de inovação e, eventualmente, em parcerias com o Smart Grid. Então, eu acho assim que, numa visão bem pragmática e tal, assim, do que a gente vê, isso pode ser feito. E o próximo manual de P&D da ANEEL pode abrir um pouco essa possibilidade, né? Ou talvez até um incentivo em relação a isso. Tá? Então, essa é a minha resposta. Eu acredito que o professor Marcelo, e, se possível, a professora Renata, se ainda estiver aqui nos ouvindo, pudesse fazer algumas considerações. A Renata está... Talvez eu sugeriria, Marcelo, se a professora Renata pudesse fazer algumas considerações, na medida em que ela é uma das coautoras do livro. Pode ser? Tá ótimo. Me permita só, então, eu pedir desculpas. Eu já tinha avisado ao professor Nivaldo que eu tenho uma participação no outro webinar, já tinha agendado para meio-dia, então vou ser forçado a me retirar, mas vem ótima hora essa passada de microfone para a professora Renata, que é uma das líderes na concepção do projeto como um todo, e certamente vai poder contribuir igualmente, se não muito melhor do que eu, a esse debate. Peço desculpas e vou ter que me retirar em função dessa questão. Ok. Então, acho que, professor Císio, passamos para a professora Renata, né? Sem dúvida. Bem-vinda, professora Renata. O microfone é seu. E a câmera também. Abra o microfone, Renata. Tá, estão me ouvindo agora? Muito Perfeitamente. bem. Tá. Então, queria agradecer a participação, né, nesse evento. A fala do Marcelo foi muito boa, ela resumiu, né, com muita propriedade quais foram os principais pontos abordados pelo livro. Convido a todos a verificarem o livro depois. E o professor Nivaldo, eu acho que ele já respondeu, ele falou do ponto de vista mais prático, né, qual a pergunta, né, feita sobre como levar, né, estou lendo aqui no chat, como levar os produtos desenvolvidos no projeto de pesquisa, ao mercado, já que esse não é o negócio das empresas de energia elétrica, né? Então, do ponto de vista conceitual, o que a gente observa, e eu vou falar mais, inclusive, da experiência dos países que foram analisados no livro, né, mais como lembrando como é que isso é feito em outros países, né?
As empresas do setor elétrico, e isso não é uma característica apenas das empresas do setor elétrico do Brasil, elas, do ponto de vista de inovação, elas são conservadoras, né? Porque o core business delas é lidar com uma commodity, né? E aí, no caso, ou produzir ou distribuir, né, energia, que de fato, isso não as leva a pensar muito em desafios da inovação. Normalmente, o que acontece, como já foi mencionado pelo professor Nivaldi, é que essas empresas elas acabam sendo induzidas de uma forma ou de outra pela regulação dos seus países a desenvolver inovações, tá certo? Então, normalmente é assim que acontece. Tem países como a Coreia, por exemplo, né? O Conselho de Inovação, a gente propôs uma política de desenvolvimento de inovações. Existem países que têm conselhos de inovação que se reportam diretamente à presidência da República. Quer dizer, a inovação ela é considerada uma atividade estratégica e a regulação, né, tendo em vista que a inovação é uma atividade estratégica, a regulação então busca incentivar as empresas. E aí, quando as empresas, isso não faz parte do core business das empresas, elas acabam criando empresas parceiras, né? Então, como o próprio professor Nivaldi mencionou, né? A EDP tem a EDP Smart, né? Nós temos empresas parceiras, há também muita utilização nos países envolvidos de parcerias com startups, né, que são empresas mais flexíveis, que são empresas que podem se inserir em nichos e justamente levar os produtos desenvolvidos pelos projetos P&D ao mercado. Quer dizer, não são as empresas do setor necessariamente que vão levar ao mercado, mas uma parceria. Agora, se a gente está pensando nisso, quer dizer que não é necessariamente a empresa, e sim uma parceira, é por isso que, então, que a regulação ela também precisa promover a formação de redes, né, de redes de empresas, e o projeto contemplar redes e não empresas individuais. Acho que foi claro? Sim, sem dúvida, Renata, professora Renata. Muito bem. Professor Nivaldi, o senhor quer complementar com algo? Não, eu só queria agradecer e destacar que a participação da professora Renata foi muito importante aqui para o desenvolvimento do projeto. Ela é uma especialista na área, lá junto com a Rede CIS. Tem uma colocação aqui do José Otávio, professor Sidney, se me permite, que ele faz uma crítica até bastante consistente. Eu estou vendo aí o Ailson Barbosa aí também presente aqui, e agradeço muito a participação dele. Ele foi um grande crítico ao conteúdo do projeto, ao desenvolvimento do projeto, que ajudou muito a atingir o objetivo aqui, que propunha o projeto, né? Mas o Zé Otávio ele coloca uma questão que a gente observou muito. Não, mas os projetos P&D só geram papel, só geram tese, só geram isso, né? E aí eu destaco que na nossa apresentação lá é o início de um processo, né? Então, todo início de um processo você começa pela parte mais fácil, que também é desenvolvimento científico e tecnológico, entra lá nos indicadores de desenvolvimento científico e tecnológico de um país, então o projeto ajudou, mas o que nós constatamos é que só 2% dos projetos de P&D de 2000 até 2015, 2016, só 2% tinham gerado novos produtos para o mercado. E que agora, né, o conceito de rede, o conceito de rede com parcerias externas irá mudar radicalmente essa posição, né? E a estrutura que foi proposta de um observatório, né, de P&D, de inovação, ajudará muito a identificar esses novos temas e trazer para dentro das empresas essa cultura de inovação. A gente percebe claramente, nós estamos desenvolvendo um projeto hoje estamos desenvolvendo um projeto com uma determinada empresa, isso é um fato verdadeiro.
Não, a gente não quer saber de artigo, de livro, não, a gente qual é o produto? Qual é o produto? Ou seja, isso está entrando na cultura das grandes empresas. Eu acho que isso é um aspecto muito positivo e que essa revisão do programa de P&D da ANEEL certamente vai ajudar bastante nessa direção de permitir, né, pelo manual, que a empresa adote uma postura mais agressiva, né, no sentido de buscar novos, né, que os P&D gerem novos produtos dentro desse conceito de rede. Era só isso que eu gostaria de acrescentar aí às colocações da professora Renata e respondendo aqui ao José Otávio. Professor Sidney Martini, por favor. Professor Nivaldo, nós estamos às 12h17, já com 17 minutos avançados em relação ao horário previsto, mas eu, antes de encerrar ou perguntar se alguém mais gostaria de fazer alguma colocação, eu gostaria de pôr aqui, não como o moderador do evento, mas como um professor que também pratica o P&D. Realmente, muitos dos projetos de P&D eles terminam num paper, num volume bonito, encadernado, etc. Muitas vezes param aí porque não é vocação daquele grupo prosseguir dentro do ciclo de vida tecnológico. Quer dizer, aquilo atingiu um nível de maturidade 2, 3 dentro do TRL e precisaria de outros, com outra vocação para ir mais adiante. E aí eu pergunto, né? Todos esses projetos de P&D terminados resultaram com coisas que foram aceitas. Estão aí nos arquivos da própria ANEEL e das empresas que fizeram. Puxa vida, isso é um material, é um ingrediente de alto valor. Se esse material resultante já produzido, até encerrado, tem ideias boas de 10 anos, que estão estocadas em relatórios. Se elas daí pudessem servir para o próximo passo, né, para startups ou empresas, ou até institutos de pesquisa, mas que têm uma vocação de prosseguir daquele ponto adiante, seria um aproveitamento maior do que aquilo que é feito hoje com os projetos que terminam. Esse é um aspecto. E um último, para concluir. Às vezes a gente vê um professor pesquisador, é um caso com o qual estou cuidando agora, um pesquisador da área de mecânica dos fluidos, por exemplo, que se apaixona, olha para essa Amazônia tão olhada atualmente e tão olhada pelo lado das coisas ruins e fala, olha, a Amazônia, os povos que vivem lá, que estão longe das redes de transmissão e vivem em sistemas isolados, né? Puxa, como seria bom se pudessem ter uma geração de energia elétrica apoiada, talvez, nos rios, nos pequenos rios que tem, mas sem fazer barragens, hein? Com turbinas hidrocinéticas e etc. Bem, então, vejam, uma iniciativa de um professor, de um docente, de um pesquisador, mas que toca assuntos que são da dimensão da Amazônia, que talvez dentro de uma política pública, e aqui, infelizmente, eu gostaria de ter o Arnaldo Jardim aqui ao lado para poder provocá-lo com isso, mas uma política pública de apoio a esses povoados, e são muitos, dentro da região amazônica, que tem um rio ali próximo com uma correnteza e para extrair dali uma energia elétrica. E muitas vezes a energia elétrica que eles usam está sendo extraída por conta de óleo diesel que é transportado para mover um gerador. Então, existem alguns temas tão grandes quanto a Amazônia. Existem alguns temas tão específicos como a inspiração de uma pequena startup de alunos que estão completando lá o seu curso de engenharia ou de economia, né? Então, a diversidade de portes dos assuntos de P&D ela é bastante ampla e tem espaço para muitas oportunidades. E é por conta disso que, encerrando aqui a minha fala, antes de abrir a palavra aos demais, como pesquisador, como professor, eu torço muito para que, ao considerarem esse aproveitamento de recursos de P&D que estão aí nas empresas e etc., com vistas a criar uma nova destinação, reflitam um pouco. Porque isso é mais ou menos como tomar a decisão de tirar um filho da escola durante o período em que ele está se capacitando. Quer dizer, na hora é uma economia, você vai deixar de gastar com a escola. Mas o resultado disso a médio e longo prazo não são resultados muito bons.
O Brasil que nós temos não é somente o Brasil de hoje, um Brasil que vive uma pandemia. É um Brasil que tem um espaço a ser ocupado como país tão grande que depende muito das capacidades e capacitações que nós, professores, pesquisadores, possamos fazer. Peço, sim, sem nenhum viés ou conotação outra, que não seja o bem da nossa sociedade, a riqueza da nossa sociedade, a inserção do Brasil em espaços cada vez maiores. Quando forem apreciar essas ações legislativas, por favor, considerem na profundidade, não somente o momento. Nós estamos vivendo um momento de emergência sobre o ponto de vista aí da pandemia que vivemos, é a preocupação maior. Mas passado esse momento, nós voltamos à vida como ela era, ou como será. E esse como será muito importante que seja de uma forma que nos dê condições de poder prosperar. Eu pergunto aos demais se alguém quer fazer mais alguma pergunta. O professor Nivaldo me ajuda. Professor, eu pediria para a gente passar a palavra aqui ao Ailson, que foi um grande incentivador desse projeto, e desse livro, e desse trabalho aí. Ele ficou anos aí na frente do programa de P&D da SPE, teve um papel muito importante de manter a circulação desse programa. Então, eu sugiro aqui, se o Ailson puder, inclusive, dar as palavras finais desse nosso webinar aqui. Bom dia, Nivaldo, bom dia, professor Sidney, bom dia a todos os palestrantes pelo excelente evento. Eu queria parabenizar a todos por essa organização, esse momento importante que está em curso. O resultado desse trabalho fez uma avaliação mostrando exatamente de 2008 a 2015, fazendo um diagnóstico e trazendo importantes contribuições para o futuro do programa de P&D. Eu queria destacar fortemente a experiência em rede de inovação, esse projeto que nasceu da chamada 22, lá em 2017, 2018, e particularmente já no início ali do Citenel, em João Pessoa, nas prévias do Citenel. Então, foi uma experiência riquíssima e que hoje estão trazendo os frutos. Essa experiência é a experiência da SPE, da equipe da SPE, onde houve todo um trabalho junto com a GIZ para tornar prática uma experiência que traz resultados para introduzir o produto no mercado. Então, esse era o grande mote naquele momento, a partir principalmente daquele diagnóstico. Nós fizemos um diagnóstico da pizza. Se pegarmos uma pizza e olharmos o que é que de fato está chegando no mercado, nós vimos mais ou menos em torno de 1 a 2% chegando lá no mercado. Então, a pergunta que nós fizemos, o que podemos fazer diferente para que, de fato, esses produtos cheguem ao final da cadeia de inovação. E essa experiência em rede que foi colocada é uma experiência que tivemos em abril de 2018, um workshop mostrando exatamente 8 mesas, vários temas, sobre desde armazenamento, veículos elétricos e renováveis e tudo mais, mas trazia um ponto importante. Naquela oportunidade, em cada mesa, do ponto de vista da organização, tinha um fabricante, as instituições de pesquisa, nós tínhamos setores empresas do setor elétrico, nós tínhamos startups, quer dizer, de certa forma, nós fizemos um ecossistema um microecossistema, mostrando como poderia funcionar o P&D naquela oportunidade. Então, 8 mesas, mas essas 8 mesas é como se fossem microsistemas, Então, mostrando com essa interação, foi muito forte, e aí resultou nessa chamada estratégica 22, desenvolvimento de soluções de mobilidade elétrica eficiente. Isso mostrou claramente que os projetos que estão em curso hoje, apesar da pandemia, eles se aceleraram. Quer dizer, o processo da pandemia ele está trazendo uma série de lições que é preciso acelerar a inovação. Pelo contrário, em vez de estar parados, eles tiveram um processo de aceleração. Então, vários projetos mostraram uma série de avanços, numa situação mais crítica. Então, eu quero deixar aqui essa experiência da SPE como sendo uma experiência riquíssima, do ponto de vista de como poderia funcionar diferente um P&D estratégico,
voltado à inovação, voltado ao produto, trazendo, inclusive, não só você faz o livro, você faz também o artigo, mas o produto vai ser apresentado ao final. E isso, naturalmente, deve trazer muitos benefícios para a sociedade, que é a principal financiadora desse programa. Então, essa visão de retorno para a sociedade, prestar conta para a sociedade, é o ponto central de toda essa discussão, e, naturalmente, o país ganha com isso, né? Nesse momento de pandemia, dois aspectos importantes: a eficiência energética, de um lado, e a inovação do outro, andando juntos, esses dois programas, mostrando que, para termos uma luz no fim do túnel, esses programas devem continuar com todo o seu vigor e com toda essa aceleração que agora está em curso. Então, quero, mais uma vez, agradecer a todo esse trabalho que foi feito aí pelo GESEL, o GESEL, e essa coordenação aí, professor Sidney, nesse evento aqui. Agradecer toda a equipe da SPE, né, trazendo aí toda essa experiência de longas datas, lá do início mesmo, que é um trabalho, não é fácil mesmo fazer a inovação, está muito claro, mas é um trabalho de todo dia, um tijolinho que se coloca nesse processo, né? Tá de parabéns à equipe da SPE, e aí mostrando claramente os caminhos que podem ser trilhados a partir de um diagnóstico e das propostas que estão colocadas no livro também. Então, parabéns, professor, parabéns a todos os participantes do evento e parabéns a todo esse ecossistema. Na realidade, esse é um ecossistema que está em pleno funcionamento. Obrigado. Obrigado, Wilson, pelas palavras, sempre muito conscientes e muito próprias e focadas no âmago, na importância do P&D. Bem, temos aqui algumas perguntas, algumas delas eu reforço, o vídeo estará sim disponível, o Denis que perguntou, está disponível em 24 horas no site do GESEL, o vídeo desse nosso webinar. Eu pergunto se alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta. Eu estou acompanhando aqui no nosso chat. Muito obrigado, muitas menções positivas, grandes pessoas, amigos, admiradores e batalhadores de dentro do P&D. Muito feliz de encontrá-los todos aqui. Eu não encerraria essa sessão sem antes passar a palavra ao professor Nivaldo, para que, em nosso nome, possa ele dizer até o próximo webinar. E será próximo, né, professor? Sem dúvida. Muito obrigado, professor Sidney Martins. A sua coordenação é um elemento de sucesso desses nossos eventos. Queria, obviamente, agradecer muito aqui ao Giovanni Machado, à EPE, sempre atenta e com muita consideração, muito carinho aos pedidos de participação, essa interação da academia, dos projetos de P&D com a EPE, na nossa avaliação, assim, é uma coisa que estimula muito, né? Obviamente, agradecer à ANEEL, que mantém esse programa de uma maneira tão séria, tão competente, né? E defendendo, né, esse programa ciente aí de que inovação é fundamental. Agradecer também aqui a professora Renata, que foi uma peça central no sucesso aí desse projeto, que durou mais de 2 anos, envolveu uma quantidade gigantesca de pesquisadores, de reuniões, de relatórios, de visita técnica, no caso, a Portugal. Foi realmente uma grande experiência. Como foi indicado, nós devemos fazer um outro programa, um outro webinar, focado mais no livro mesmo. Aí nós vamos pegar alguns aspectos do livro e trazer aqui a discussão, né? Já deixando um pouco de lado a questão metodológica e analisando mais os resultados, por exemplo, das entrevistas, do Word Café, e, de certa maneira, o que está expresso no capítulo 9, que eu acho que é uma maneira da gente amadurecer e contribuir aí para esse trabalho da ANEEL, que está aprimorando o nosso programa de P&D da ANEEL. Então, com isso, agradeço a todos, em nome do GESEL e da Rede SIST, né, essa possibilidade aqui. Hoje, nós praticamente batemos o recorde, né, em relação ao número de inscritos e do número de participantes. Foi, assim, um delay muito baixo, sinal de que as pessoas que participaram se inscreveram, tinham muito interesse no projeto. Então, uma boa tarde a todos e, acima de tudo, um bom almoço, porque já está na hora da gente carregar as baterias.
Ok? Né, professor Um abraço Nivaldo? a todos aí. Um aviso da organização, né? A todos, o almoço será servido nas residências de cada qual, ok? Sucesso aí, Um professor. abraço, sucesso. Obrigado, até a próxima. Ótimo, professor. Adorei. Obrigado. Tchau para vocês. Então, vamos sair. Daílson, muito obrigado aí. Pessoal, um abraço e tudo de bom. Continuar nesse